Sejam bem-vindos à nossa conversa fraterna desta semana. Hoje com o tema A Vingança e o Ódio, do capítulo 12 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Amai os vossos inimigos. Meu nome é Geraldo, eu sou um trabalhador da Sociedade de Estudos Espíritas 3 de Outubro, sou monitor da escola e também faço parte do Conselho de Cooperação da Casa. Para iniciarmos essa conversa, é importante entendermos o que vem a ser uma punição e se ela é correta, adequada ou não. A punição na nossa sociedade, nas nossas leis do país ou dos países, tem como principal finalidade a repreensão e a prevenção de comportamentos nocivos à sociedade. Ou seja, se alguém faz algo de errado, ele não pode passar simplesmente em branco, afinal ele pode voltar a fazer essa atitude errada novamente. Então a punição nesse aspecto, ela é correta, ela é necessária e ela é fruto do nosso estágio evolutivo. Para nós espíritas, já a punição precisa ser vista como uma oportunidade de aprendizagem e progresso, de progresso do nosso espírito. E a vingança? A vingança é um tipo de punição também, mas é uma punição feita pelas próprias mãos. Ou seja, enquanto a justiça, como ela existe nas diversas sociedades do nosso planeta, elas são feitas, em geral, pelas instituições e seguindo preceitos adequados e após muita discussão, a vingança não. A vingança é algo que nós queremos fazer porque nos sentimos ofendidos, porque nos sentimos atacados por alguém, né? Pode ser até um amigo, pode ser um inimigo, uma pessoa declaradamente inimigo, né? E aí nós vamos e fazemos a justiça de acordo com o nosso pensamento. Para entendermos o capítulo 12 e conseguirmos concluir o mesmo, nós precisamos voltar 2 capítulos antes. No capítulo 10, ou aonde Jesus diz: bem-aventurados os misericordiosos. Afinal, como nós podemos julgar pelas próprias mãos alguém se nós também somos imperfeitos? Então, olha o que Jesus fala: perdoai para que Deus vos perdoe. Se teu irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele somente. Ou seja, Jesus pede a nós que, acima de tudo, perdoemos. Acima e antes até de tentarmos fazer a caridade. Porque o perdão é uma forma de caridade. E aí Pedro chega a Jesus e pergunta: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que me atacou ou que me fez algum mal? Seriam 7 vezes? E Jesus responde: não 7, mas 70 vezes 7 vezes. Quando esse irmão pecar contra ti. Olha como Jesus é bastante incisivo e como ele coloca o perdão praticamente acima de tudo. Afinal, quem não tem pecados para poder julgar aos seus irmãos?
E ele nos ensina: não julgueis para não serdes julgados. Ou seja, se nós somos imperfeitos, se nós também erramos, por que que nós podemos fazer justiça com o nosso irmão? Ele também pode fazer justiça conosco. Então, se somos imperfeitos, devemos procurar evoluir, e o começar disto é através do perdão dos nossos irmãos. São palavras bastante profundas e que vão marcar praticamente toda a moral de Jesus. Aí no capítulo 12, Jesus praticamente traz uma mensagem complementar a essa do capítulo 10. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que estás nos céus, e que faz com que se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Ou seja, Jesus diz que, apesar de alguém nos fazer mal, às vezes sistematicamente, nós somos tão imperfeitos quanto essa pessoa. E Deus, que é Pai de todos, não vai gostar que nós julguemos o nosso irmão, mesmo ele fazendo mal, ou que nós nos vinguemos ou façamos algo de mal a ele. São palavras fortes, mas que têm uma motivação por trás dela. É porque como queremos fazer a caridade se nós, primeiramente, não perdoamos nem a nós mesmos? Se nós não perdoamos nem ao nosso irmão, que fez às vezes algo muito, até pequeno para nós. E como nós queremos julgar toda esta situação, se nós mesmos não sabemos o que levou esse irmão a nos fazer esse mal? Como podemos ser juízes se somos seres tão falhos, tão imperfeitos ainda? Jesus também nos traz: se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Como que nós entendemos isso? É exatamente pela nossa imperfeição. Não se combate o mal com o mal. Combate-se o mal conversando, dialogando, entendendo e perdoando. Essa é a mensagem de Jesus. Nós ainda trabalhamos muito com isso que se chama pena de talião. Talião vem do latim, que significa tali, que significa iguais, ou a pena da igualdade, a pena dos iguais. Ele nasceu em 1750 a.C. Foi algo colocado, foi o senso de justiça que havia na época, feita por um rei na antiga Mesopotâmia, que inscreveu essa pena de talião no primeiro código de leis das sociedades humanas, um código escrito chamado Código de Hammurabi. E o que essa lei dizia praticamente era olho por olho, dente por dente, ou seja, se alguém lhe feriu no olho,
você tem o direito de ferir o olho dele também. Tá? Então, é algo bastante antigo. Mas nós aqui ainda, encarnados, vivendo na sociedade em que estamos, ainda nos utilizamos muitas vezes disto. A sociedade busca cada vez mais leis mais aperfeiçoadas. Mas nós ainda vivemos muitas vezes nos utilizando dessa pena de talião. Jesus também fala sempre, e os Espíritos nos trazem essa mensagem, para nós nos reconciliarmos com os nossos adversários. E os Espíritos nos alertam também que não é que quando a pessoa morre, acaba a inimizade, ou acabam os dissabores, ou mesmo acaba a sede de vingança. Não. Somos espíritos, continuamos depois desta vida. Esta é apenas uma vida. E nessa continuidade, muitas vezes somos atacados por espíritos a quem fizemos mal, ou a quem chamávamos de inimigos, porque, mesmo se nós o perdoamos, muitas vezes eles continuam lá com esse sentimento de nos fazer mal. Por isso Jesus fala também, vai e reconcilia-te com os teus adversários, com os teus inimigos, antes que a coisa possa piorar. Antes que esse ódio cresça em um dos lados dessa disputa. Como já falamos, Jesus também nos alerta, não julgueis para não ser julgados. E aí eu pergunto, não é a vingança um ato fruto de um julgamento e um forte rancor? Nós julgamos, nós nos tornamos juízes para fazer a justiça pelas próprias mãos. O Espírito de Paulo, apóstolo, traz uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo. Perdoar aos amigos é dar prova de amizade. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar as ofensas é mostrar que se está melhorando. Perdoai, pois, meus amigos, para que Deus vos perdoe. Porque se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se guardardes até mesmo uma ligeira ofensa, como quereis que Deus esqueça que todos os dias tendes grande necessidade de indulgência? Se nós precisamos de perdão todos os dias, como podemos nós nos tornarmos algozes, juízes para o mal, para fazer o mal a alguém? É aí que nós podemos finalmente concluir sobre a vingança. A vingança é um dos resíduos, dos últimos resíduos dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer entre os homens. Ela é como o duelo, um dos derradeiros vestígios daqueles costumes selvagens em que se debatia a humanidade no começo da era cristã e até muito antes da era cristã. E a vingança, ela não precisa ser como eram nesses tempos. Quantas vezes nós não nos tornamos vingativos nas nossas relações, no trabalho, na família, na escola, no centro espírita, nas igrejas, na política. Essas são as diversas formas de ação que a vingança assume hoje em dia.
Diz ainda o espírito que traz esta mensagem, que é Jules Olivier, um espírito de luz. Todo espírita que pretendesse ter ainda hoje o direito de vingar-se seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tomou por divisa o tema: fora da caridade não há salvação. Quer dizer, a vingança não pode ser aceita entre as pessoas que se dizem espíritas ou que se dizem cristãs. Não tem nexo, não tem lógica, não tem fundamento. O ódio, então, que é o que muitas vezes leva à vingança, é então algo ainda pior. É um sentimento terrível, como nos lembra Fénelon, né, um líder religioso francês no século XVII. Ele disse a nós, como espírito: amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Tratai sobretudo de amar aos que vos provocam indiferença, ódio e desprezo. O Cristo que deveis tornar o vosso modelo deu-vos o exemplo dessa abnegação. Ele foi um missionário do amor. O sacrifício de amar os que vos ultrajam e perseguem é penoso, mas é isso precisamente o que vos torna superiores. Se vós os odiasseis como eles vos odeiam, não valeríeis mais do que eles. Ou seja, quando nós falamos em perdão, em deixar de nos vingarmos, quando algo de ruim nos é feito, isso implica em, antes de tudo, nos olharmos como se estivéssemos nos vendo num espelho e nos avaliássemos para nos certificarmos de que somos tão imperfeitos quanto aqueles que nos fizeram. E que a nossa busca pela perfeição precisa começar. Se não está começando nesse irmão que nos causa esse mal, ela tem que começar em nós. E a partir disto, você começa uma corrente que mais cedo ou mais tarde vai fazer com que o seu inimigo, aquele que te fez mal, vai acabar compreendendo também que não há motivo para isso. Que tudo o que acontece tem uma razão de ser. E é por isso, meus amigos, que esta lição, tanto o capítulo 10 quanto o capítulo 12, e em particular essa discussão sobre a vingança e o ódio, são tão importantes para nós, que vivemos muitas vezes envoltos no nosso dia a dia, nas nossas relações, entre os nossos amigos, entre as pessoas com quem estamos juntos, nesse tipo de sentimento e nesse tipo de ação. Que vocês possam utilizar estas mensagens de Jesus como algo muito bom, muito produtivo para vocês. Muito obrigado por tudo. Nos vemos numa próxima vez. Que assim seja.